Paulo, Tarcísio de Freitas, me disse há pouco, por telefone, que o governo de São Paulo e o Partido Republicanos condicionam o apoio à reforma tributária se a governança do Conselho Federativo for feita com critérios de proporcionalidade do tamanho da população dos estados e estiverem claros e textualmente previstos no texto da reforma, não por lei complementar. Não aceitando, portanto, que isso seja feito por meio de uma lei complementar que muda muito a forma como isso acontece. O mesmo entendimento também tem o governador e o governo de São Paulo sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, que também o governador Tarcísio e os republicanos condicionam para que a distribuição do fundo atenda o país inteiro, observando-se a representação da população e o tamanho dos estados. As propostas foram comunicadas ao relator Aguinaldo Ribeiro, com conhecimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que um novo texto acaba de chegar, inclusive, e está sendo analisado para se verificar se as alterações atendem às premissas básicas da defesa da reforma tributária feita pelo governador de São Paulo e o Partido Republicanos. Esta conversa eu tive há pouco, inclusive, com o governador Tarcísio de Freitas, em que ele deixou muito claro, ele defende a reforma tributária, diz que o momento é único para o Brasil ter uma reforma tributária, porque simplifica o processo de arrecadação de impostos, o ganho de produtividade é gigantesco para todo o setor da economia brasileira, ganhos no presente e no futuro, segundo ele, ganhos inclusive para São Paulo, embora o próprio governador tenha aberto mão daquela discussão, e eu trouxe aqui dia desses a questão sobre se a cobrança seria no destino ou na origem. O governo de São Paulo abriu mão de um entendimento que tinha anteriormente, digamos, para ser favorável reforma, e disse que a reforma foi começada, iniciada, aliás, as premissas básicas da reforma são todas do governo Bolsonaro. Não é uma reforma tributária do governo do PT, o que afasta, por exemplo, essa questão de objeção política que boa parte do partido, seja o PL, seja o Republicano, seja qualquer grupo de conservadores, tem em relação à reforma. Essa é a posição do governador Tarcísio de Freitas, que ele me confidenciou há pouco, inclusive, nessa conversa por telefone. E ele disse, e vou insistir nesse ponto, porque essa era a dúvida, se votaria-se a reforma pelo bem do país, pela lógica de que a reforma é importante, mesmo abrindo mão de alguns preceitos que ele considera básicos. Não. Está condicionado. E isso é bastante importante, porque vamos lá, vamos voltar para o texto aqui que a gente veio. São 3 pontos importantes que estão na reforma e que chamaram a atenção. O Conselho Federativo é onde vão, por exemplo, você vai unificar alguns impostos e o Conselho Federativo é que vai fazer essa redistribuição. Os governadores estavam reclamando da falta de critérios sobre como será o gerenciamento e a distribuição dos recursos para a União, estados e municípios. O que são impostos federais, a União vai cuidar. O que são estados e municípios? Bom, aí é um conjunto de estados e municípios que vão estar lá representados. Neste caso, especificamente, são 2 ponderações e condicionantes claras que o governador Tarcísio de Freitas me confidenciou há pouco. Primeiro, precisa estar no texto constitucional, não pode deixar para a lei complementar. E sabe por quê? Que vamos lá, quando você aprova uma reforma constitucional, você precisa de 308 votos a favor. Se você deixa para uma lei complementar, ela precisa apenas de maioria absoluta. Maioria absoluta, por exemplo, na Câmara de 503 deputados, são 257. Conseguir o apoio de 257 parlamentares é uma coisa muito mais fácil do que ter o apoio de 308. Daí que o governador Tarcísio de Freitas deixou claro que isso precisa estar no texto constitucional. Não somente fazer parte do texto, que o texto contemple a regra da proporcionalidade do ponto de vista de qual é o tamanho do estado e o tamanho da população que ele tem no país. Porque senão, se você tiver uma divisão paritária, como por exemplo é aquele grupo de secretários de Fazenda que se reúnem com muita frequência para discutir questões tributárias do país, cada estado tem um voto. E nesse caso, o governador de São Paulo deixa muito claro, se não se levar em conta o tamanho da população, ou seja, que o Conselho reflita ali proporcionalmente à população brasileira, ou seja, os governadores de estados mais populosos têm um voto maior, não faz sentido. E isso precisa estar no texto constitucional. Vamos lá, um outro ponto. Porque havia um temor de que haveria uma cessão por parte do governo de São Paulo, deixa para a lei complementar. Não, e não aceita. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos lá. O Fundo de Desenvolvimento Regional. Bom, primeiramente tinha uma questão que o valor vai ser de 40 bilhões, é um fundo federal. Governadores queriam 70 bi, mas aqui a questão do valor é uma discussão quase que acessória. O principal é também como será gerenciado exatamente esse fundo. E aí também precisa se levar em conta o país inteiro.
há bolsões de pobreza, lamentavelmente, no país inteiro, não apenas nas regiões mais pobres do país. Daí, esta proporcionalidade, esse gerenciamento também precisa ficar muito claro no texto constitucional, porque aqui, no texto original, que foi apresentado ontem à noite, 140 e poucas páginas do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, isso seria distribuído depois por uma lei, seria decidido depois por uma lei complementar. O governador Tarcísio de Freitas disse que ele e o Partido Republicanos, que pode ser o fiel da balança na votação dessa reforma tributária, só aceitam esse texto se tiver claras, por exemplo, a forma como vai ser feita a distribuição e precisa levar em conta o tamanho do país e o país todo, e também estar no texto constitucional, ou seja, nada de lei complementar. Essas informações foram passadas há pouco, ele defende a reforma tributária e foi muito enfático em relação a isso, diz que é um momento único para o país precisa dessa reforma tributária, mas que não dá para deixar essas questões em segundo plano, para serem depois, digamos, votadas em lei complementar. Tudo precisa estar no texto constitucional e eles receberam exatamente esse texto, como eu fiz menção há pouco. Eles enviaram essas sugestões ao deputado Aguinaldo Ribeiro, também com conhecimento de Arthur Lira, que está com essa pressa toda em votar. O próprio governador falou que poderia se esperar mais para votar, ou seja, um pouco mais de tempo, até para ter conhecimento. O texto foi apresentado ontem, são 145 páginas, se não me engano. Eu sei porque eu li e foi extremamente lenta a leitura, porque ele é um texto rebuscado, 142 páginas para ser preciso. Mas, enfim, até porque remete a outras tributações, a outras legislações que você precisa ler, enfim, o que está sendo excluído do novo texto, essas coisas todas. Mas, enfim, fato é que agora há uma condicionante. Havia um entendimento que o apoio do governador Tarcísio de Freitas, do Estado de São Paulo, do Republicanos, seria em nome da reforma, independentemente se estivesse ou não algumas questões no texto constitucional. Não, há condicionantes muito claras. E o governador me disse o seguinte, textualmente, se isso for atendido, o Republicanos vota, o governo de São Paulo apoia a reforma. Se isso não for atendido, não vota e, obviamente, ou vota contrariamente à reforma.